Marcos Feller, no Rio de Janeiro, e Valdemar Kertzmann, em São Paulo. Coordenamos o projeto de aliado do Kelly Institute para o Brasil e Portugal. O Kelly Institute é uma ONG israelense que oferece benefícios adicionais para quem tem a LIA aprovada pela agência judaica. Está pensando em fazer LIA? Entre em contato conosco pelo Facebook ou Instagram. Já fizemos diversos outros vídeos com muitos temas diferentes. Procure os temas do seu interesse e assista quantas vezes você quiser. Entre em nosso canal do YouTube ou do Facebook, estão todos lá. Procure por Keren Lei Edidut Brasil ou peçam um link para nós. Um bom café para vocês. Oi, pessoal, tudo bem? Marcos, Fernanda, tudo bem? Como vocês estão? Boa tarde, tudo bem, Fernanda? Olá, obrigada pela oportunidade, Valdemar, Marcos, tudo bem? Legal, obrigado nós por disponibilizar seu tempo para explicar um pouquinho sobre Israela, né? Bom, vamos já começar com você se apresentando, Fernanda. Quando você fez Aliá, que cidade que você morava aqui no Brasil? Me conta um pouquinho sobre você. Então, meu nome é Fernanda Altschuler, eu sou carioca, trabalhei muito tempo como ativista na cidade do Rio de Janeiro e eu fiz ali há 11 meses com meu marido, atualmente a gente mora em Oraquiva, e Oraquiva é uma cidade pequena que fica do lado de Cesareia, acho que Cesareia as pessoas conhecem mais. E a gente fez aliar com Israela, o programa pelo qual hoje em dia, assim, tenho muito prazer de fazer parte da equipe representando o Brasil. E eu vim aqui para falar um pouquinho mais sobre o programa. Vejo que vocês têm algumas perguntas. Temos algumas, sim, Fernanda. Vou começar, hein? Então, começa explicando o que é o Israel? O Estrela, na verdade, ele foi criado há mais de 30 anos, tá? É um programa que tem muita tradição com os franceses. São 30 anos trabalhando com os franceses. E ele chegou na América Latina há pouco tempo, tá? Agora a gente está indo para a nossa terceira edição. A gente está abrindo agora, na verdade, a terceira edição. E é um programa que é comandado pelo Golan Var. Ele é um comandante muito importante aqui na Tzavá, no Exército de Israel. E é basicamente um programa de aliar em famílias, tá? É um grupo de famílias que se juntam e vêm para Israel juntos, moram todos na mesma cidade. A ideia é vir todo mundo mais ou menos para o mesmo bairro e começam a construir essa vida em Israel juntos, né? E o acompanhamento do programa, né? Ele começa não só em Israel, mas também antes de Israel, tá? Então, antes de vir para Israel, nós do Estrela já prestamos certo tipo de assistências que eu vou trazer mais para frente. E depois da chegada de Israel também são 2 anos de acompanhamento. E esses 2 anos a gente entende que são os dois como os anos mais difíceis, né? Que são os anos de chegada aqui em Israel, em que a pessoa tem que se adaptar, tem que aprender toda a parte do hebraico, enfim, se adaptar com toda a logística, toda a vida aqui em Israel. Então, esses 2 anos em Israel e o período pré-aliá são acompanhados pelo Israela, e eu acredito que toda essa assessoria, todo esse acompanhamento do programa fazem totalmente a diferença assim na adaptação da vida da pessoa aqui, e é por isso que nós temos um número de 98%, tá, das famílias que vieram com Estrela nesses 30 anos de programa mantiveram vivendo aqui no país, tá? Isso é um número muito bom. 98% das famílias se adaptaram e continuaram vivendo em Israel, escolheram viver em Israel, tá? Vocês têm mais perguntas, sim? Temos várias. Deixa eu o Olé que participa desse programa, ele perde algum direito de aliar? Não, tá? O Estrela ele coopera com todas as outras organizações de aliar. Eu, por exemplo, eu fiz aliar com o Estrela e com o Keren. Então, eu usei todos os benefícios que o Keren tem a oferecer e todos do Estrela e, enfim, da agência judaica. Então, uma coisa não impede a outra. O Estrela, eu chamo assim, é como se fosse um plus no aliar, tá? Interessante.
O que inclui a preparação de aliar com vocês? É, a preparação da LIA, ela na verdade inclui algumas sessões de Zoom, tá, com profissionais de diferentes áreas que vão explicar para o Olê Haddad, por exemplo, como funciona o sistema de saúde aqui em Israel, o sistema de educação, o mercado de trabalho, aposentadoria, impostos, são temas muito importantes, né, para a pessoa já vir entendendo mais ou menos como funciona aqui em Israel. Tem toda uma parte também de interação, de conhecimento do grupo, por exemplo, tem encontros, tem Shabaton com as pessoas que vão vir juntas, e isso é muito importante, assim, porque o grupo como um todo acaba se ajudando muito, não só na parte emocional, né? Tem toda uma questão, uma pressão, né? Antes de fazer aliar, mas também acaba compartilhando dicas. Ah, eu comprei mala em tal loja, e estava tão preço bom. Ah, não, eu vou montar caixas. Ah, e tem gente que traz, sei lá, os móveis por navios, aí pessoas do programa compartilham o espaço para trazer móveis, enfim, sempre tem uma troca muito forte. Isso tudo é feito também antes, essa interação já começa antes mesmo da aliar, tá? Tem também a parte de apresentação e de escolha de cidade, que é feita também antes da aliar. Tem também reuniões assim individuais, né, para fazer toda uma parte de preparação pedagógica, de conhecimento pedagógico para entender as necessidades de cada criança que vem, de cada família, uma parte de orientação educacional, assim, para entender as necessidades daquela criança que vai chegar. E aí, entendendo essa necessidade dessa criança, também é apresentada enfim, as opções de cidade, de escolas que tem, né, de redes de ensino que tem nas cidades, e, enfim, aí o programa também ajuda na parte de matrícula nessa escola, escolhendo já a escola, o ano que a criança vai estudar, o programa também ajuda nessa parte da matrícula, tá bom? Então, a criança já chega em Israel matriculada, com tudo resolvido. E, por fim, o programa também ajuda na parte de aluguel, na busca de apartamentos, e, enfim. Você já até comentou que tem a escolha da cidade. Uma pergunta: é uma cidade que vocês dão para eu? Ou você tem algum leque de cidades? Nós temos nesse programa esse ano, são essas e essas cidades. Ou é uma cidade para todo mundo, não tem muita opção, não dão muita opção. O grupo já formado, né? A gente entendendo qual é o perfil do grupo, como são as pessoas, nós damos algumas opções de cidade, tá? E as cidades, elas têm alguns parâmetros a serem seguidos, ou seja, as opções de cidade tem que ter, por exemplo, um sistema de transporte eficiente que possa conectar o restante do país, tem que ter uma rede de ensino que também possa acolher todas as idades, né, para que todas as crianças do grupo possam estudar na cidade. Tem que ser cidades que tenham uma comunidade local com um perfil assim receptivo, que possa adotar essas pessoas, a comunidade possa acolher, ajudar, que seja essas cidades têm que ter uma comunidade muito especial, tá? E além disso, também tem a questão financeira, tá? Por exemplo, nós do Estrela não vamos propor cidade, por exemplo, um bairro mais caro de Tel Aviv para morar, tá? A gente entende que o Oleh Hadash chega, né, numa certa condição financeira, então a gente tenta propor cidades que caibam também no bolso de um Oleh Hadash, tá? E então, depois que as cidades são propostas, as opções de cidades são passadas para o grupo, são feitas apresentações dessas cidades e as pessoas podem votar na qual cidade preferem, tá? E o grupo vai junto, vai todo mundo para a mesma cidade, todo mundo mais ou menos para a mesma área da cidade, que a ideia é o grupo chegar junto e o grupo construir uma vida junto no mesmo lugar, tá? Então, a gente passa por essa fase de apresentação da cidade, de uma eleição de cidade e para escolher qual lugar o grupo vai na edição.
Legal. Só uma curiosidade, na minha época de garim na LIA, era só para quibutz. Ia família, solteiro, casado, iam para um quibutz pré-determinado, mas normalmente de um movimento sionista. Mas essa ideia de garim para a cidade é sensacional. Legal. É, é. Tira do mudo. Valdemar, tira do mudo. Bom, deixa eu te perguntar, você poderia mais explicar para a gente um pouquinho mais sobre essa assistência com a moradia que você tem na cidade? Sim. Então, antes de vir para Israel, a gente faz entrevistas, né, reuniões individuais com cada família para tentar entender mais ou menos a expectativa que cada um busca, né, quantidade de quartos. Sei lá, tem uma família que vem com um cachorro grande e quer morar numa casa com jardim. A gente tenta alinhar tudo isso, o budget, enfim. E depois disso, nós temos um profissional que ele vai buscar os imóveis disponíveis que se enquadrem nessas necessidades de cada família. E aí o profissional vai fazer ou por vídeo, videochamada, ou vai fazer vídeo de cada imóvel, tirar fotos para apresentar esse imóvel para o Olher Haddad, tá bom? E a partir do momento que o Olher Haddad escolhe o imóvel, fala, ok, esse daí eu quero, a gente tem também um advogado que ele faz toda a parte burocrática de contrato. Então, porque assim, os contratos aqui são também em hebraico, né? Tem uma outra dificuldade de Olher Haddad. Então, o advogado entra nessa etapa, ele faz todo o alinhamento de contrato de aluguel e assinatura. O nosso programa assina o contrato e quando a pessoa chega, depois a gente faz uma modificação no contrato já com a assinatura do próprio Oler Haddad, tá bom? E isso daí realmente ajuda muito. Eu conheço histórias de pessoas que chegaram por um Airbnb para procurar imóvel aqui, por exemplo, e tiveram dificuldades ou para conseguir o proprietário aceitar, né, um Oler Haddad que chega sem emprego, foi uma dificuldade. Eu vejo também gente que já alugou um imóvel desde o Brasil e quando chegou aqui, o imóvel não era exatamente como foi anunciado. Por exemplo, não tinha água, imagina. Eu vejo pessoas que têm dificuldade também com a parte de assinatura de contrato em hebraico. Então, eu acho que essa parte daí de ajuda de aluguel é um ponto realmente que ajuda muito. Assim, a gente chega em Israel e já tem a nossa casa, já está alugada, já tem um contrato, e é uma casa, assim, um contrato que foi analisado, que foi todo feito por um advogado aqui de Israel, então que a gente pode confiar. A parte da casa também já foi vistoriada pelo programa, então, assim, você não vai chegar numa casa, por exemplo, sem água, você não vai ter que contar com a boa-fé de um proprietário, por exemplo. Isso realmente faz muita diferença. E no meu caso, eu não vou falar que o programa vai garantir isso, isso varia muito de cidade para cidade, de Keilah para Keilah, mas no meu caso, ainda tive um bônus que a minha cidade se mobilizou para mobiliar, assim, minimamente de cada casa de Olifadash que chegou. Então, eu cheguei do aeroporto na minha casa que eu escolhi morar, e já tinha, por exemplo, cama, já toda com roupa de cama, pronta para dormir. No banheiro já tinha shampoo. Como você chega do aeroporto, já tem tudo, né? Tinha geladeira com comida, talheres, sabe? Eu já estava numa casa assim minimamente pronta para morar, sabe? Isso para mim foi realmente assim, não tem nem palavras, assim, foi um carinho muito grande que eu recebi da comunidade local. Mas lembrando que isso não é um comprometimento do Israel, isso daí é um bônus que às vezes as cidades, né, a comunidade local presenteiam o Oler Haddad. Fica balato baita, hein? 100%, muito especial. Legal. Você comentou que o grupo é da América Latina. Existe separação de brasileiro com outros países que falam espanhol? Tem algum tipo de separação, não? Então, a gente trabalhando com a América Latina, temos os brasileiros que falam português, né? E tem as pessoas que falam espanhol, principalmente. E não necessariamente, tá? No meu grupo, por exemplo,
nós falamos português, mas muito mais espanhol, tem mais argentinos e pessoas, enfim, da Costa Rica, Paraguai, e isso não está sendo um tema, tá? Inclusive, minhas duas grandes amigas aqui do programa, que acabaram, se tornando pessoas muito próximas, são argentinas. A gente fala em espanhol, ou eu com meu marido, né? A gente acaba falando em portunhol com as pessoas, mas não necessariamente tem uma separação. Se a gente tiver um grupo grande de brasileiros, e se os brasileiros e os que falam espanhol preferirem se separar, e a gente pode sim fazer dois grupos separados, um grupo em português, outro em espanhol, mas isso ainda não aconteceu, tá? E eu vejo realmente, por enquanto, a questão do idioma não está sendo um tema muito forte, porque a gente acaba dando o nosso jeitinho e se entrosando. Legal. E depois que o grupo chega em Israel, o que que mais o programa oferece? Chegando em Israel, depois de toda aquela preparação pré-aliar, né? Chegamos em Israel. Aqui em Israel, o programa oferece um suporte pedagógico nas escolas, tá? Então, tem uma pessoa que fala o idioma das crianças, dos Olim Hadashim, e essa pessoa ela vai fazer a ponte entre a escola e os pais das crianças, tá? Porque muitas vezes a gente chega sem o hebraico. Então, tudo que é sobre a adaptação da criança, como, né, como está sendo todo o processo, como está sendo o dia a dia dessa criança na escola, toda essa ponte entre professor e os pais das crianças, quem faz é esse profissional pedagógico que vai com certa frequência às escolas, e esse profissional também presta ajuda para a criança, para ela se adaptar. Enfim, ele é realmente muito importante na adaptação da criança que chega aqui em Israel, tá? Além disso, tem toda uma parte de orientação no mercado de trabalho. O Israel consegue conectar o Oleh Hadash com alguns recrutadores, por exemplo, que ajudam com o trabalho. Por exemplo, o meu marido ele conseguiu trabalho através de uma recrutadora que foi apresentada pelo Israel. Ou então também muita gente acaba conseguindo trabalho por network. Então, por exemplo, a gente está numa cidade que a gente conhece muita gente, né? A comunidade recebeu muito bem a gente. Então, essas pessoas, o que você está procurando? Qual é a sua área profissional? Então, uma pessoa acaba puxando a outra. Não, eu vou falar com meu irmão, que o meu irmão também trabalha nisso, ele pode conhecer alguém. Então, e nisso tudo, o Israel também acaba ajudando bastante no mercado de trabalho, tá? Um ponto que eu queria também trazer aqui, que para mim é quase assim a cereja do bolo do Israel, são as famílias adotivas. Cada família que chega em Israel, ela é adotada por duas ou três famílias locais, tá? E essas famílias que adotam, elas passam também por uma preparação. Israel serve faz algumas sessões também de preparação de como que essas pessoas podem ajudar o Oleh Hadash, que tipo de ajuda eles podem prestar para a gente, né? Então, essas famílias são realmente muito importantes para a gente. Eles, por exemplo, acompanham a gente, sei lá, abertura de conta no banco. Eu fui com a minha família adotiva, uma das minhas famílias, né? Mercado, por exemplo. Eu cheguei aqui, como que eu compro? Qual o melhor mercado? Como eu compro os produtos, né? Então, eu fui acompanhada, assim, minhas primeiras idas ao mercado eu fui com famílias minhas adotivas que me instruíram tudo, me apresentaram tudo. Por exemplo, o aplicativo de plano de saúde aqui. Eu me sentei com uma mãe adotiva, a gente até brinca, né? Chama de mãe. E ela mostrou direitinho como que eu consigo marcar uma consulta médica, qual é o melhor médico de família da região. Enfim, tudo isso é muito importante. Eu acho que essa relação assim próxima que a gente tem com as nossas famílias adotivas acabam ajudando muito. E também em Shabbat, quando volta e meia eles chamam a gente para jantar de Shabbat, ou então nos Hagim. Enfim, eles são realmente famílias adotivas para a gente, tem um papel muito importante na nossa vida aqui. Além disso, a gente tem uma vida comunitária também muito
rica, muito diversa. A gente tem muitas atividades, muitos eventos. Eu acho que isso também é importante, que a gente chega e a gente não se sente abandonado, sabe? A gente não tem uma vida pacata, monótona. A gente sempre tem muitas atividades acontecendo aqui na nossa cidade, na nossa comunidade. As crianças também, que estão, né, nas escolas, já têm direito a um PAN básico, né, que o Ministério já dá para o Olhe Hadash, mas o Israel acaba dando um PAN extra, né? E isso Reforço também seria. é um reforço, né? Um plus. Além do PAN básico, tem mais um PAN que é administrado, é proposto pelo Israel, tá? Além disso, o Estrela também ajuda na parte de documentação aqui em Israel. Por exemplo, quando eu fiz Aliá, tinha muito Olhe Hadash da Rússia e da Ucrânia chegando. Muito. Então, todo o sistema de Aliá estava muito sobrecarregado. Para eu tirar minha Teudat Zehut, por exemplo, que é a identidade daqui em Israel, tinha uma fila muito grande de espera e com os contatos do Estrela eu consegui me encaixar e tirar na semana seguinte, por exemplo. Passaporte também, eu consegui tirar muito rápido. Isso tudo por causa do Estrela. Então, isso daí realmente faz muita diferença, né, nessa chegada. É, Além disso, aqui em Israel, a gente acaba tendo muitos passeios, atividades, viagens com Estrela, com o nosso grupo. Por exemplo, em Hanukkah do ano passado, a gente foi para Jerusalém, Massada, Gush Etzion, a gente foi para vários lugares, uma viagem de 2 dias, e foi muito legal. E também é uma forma que a gente tem de se reconectar mais com as pessoas do nosso programa, porque na correria do dia a dia aqui em Israel, né? Às vezes a gente acaba se desencontrando, então quando tem essas oportunidades de passeios, de viagens, é muito legal para sair também da rotina, né? E outro ponto muito importante, muito legal aqui do Israel, é quando a gente chega em Israel, a gente é recebido pela cidade, tá? E não uma recepçãozinha, eles fazem uma festa mesmo, sabe? Eles querem se apresentar. Então, por exemplo, no meu caso, quando eu cheguei no Ben Gurion de madrugada, tá? Dia de semana de madrugada, estava cheio de. Foram várias pessoas das minhas famílias adotivas, foram várias outras pessoas da cidade com crianças de madrugada, com bandeirinhas, balões, cartazes para receber a gente, sabe? E isso daí eu acho que não tem preço, sabe? E aqui na nossa cidade também, a gente teve um Kabbalat Panim, que outras pessoas de outras regiões da cidade vinham receber a gente, vinham trazer bolos, né, de boas-vindas. Foi um carinho que a gente recebeu na chegada e que fez muita diferença, porque realmente não é fácil, né? Toda a parte emocional de você vir para Israel e você ser acolhido desse jeito, eu acho que é um carinho muito grande que o Olhe Hadash acaba recebendo. Fazer um comentário à parte aqui, que eu acho que é importante. Eu faço reuniões com todo mundo que está indo viajar, e há pouco tempo eu fiz reunião com duas famílias que estão indo para Israel, tá? Foram as minhas reuniões mais rápidas, porque simplesmente eles não tinham pergunta nenhuma. Tudo que eles tinham de dúvidas, vocês aí do Israel já tinham tirado para eles. Então, tipo, o suporte pré-aliar e esse suporte pós-aliar realmente coloca a voto. Então, de parabéns, tá? O pessoal está muito Legal. contente, o pessoal está bem ansioso para ir e está muito, muito bem assessorado mesmo, tá? Então, tipo, um comentário pessoal aqui que eu acho que é importante, tá? Posso colocar uma pergunta aqui no meio agora? Vamos lá? Claro. Quando é que, de fato, os Olim entram em contato com Israel? Depois que já foi na agência judaica, depois da aprovação, antes de qualquer outro tipo de encontro com alguém, depois que conversou com a gente com o Valdemar na reunião, ou antes também. Até aí, Marcos, seria até essa a pergunta, né? Como é que funciona o passo a passo, né, Ah, é do verdade. Israel? Eu só vi data da entrevista, não li a primeira parte. Não, então tá bom, vou entrar nesse ponto agora. Na verdade, não tem uma data certa para entrar em contato, tá? O ideal para que a pessoa possa tirar proveito, né, de todos
todos os benefícios do Estrela, o ideal é a pessoa entrar em contato com o Estrela pelo menos um ano antes da aliar, ou 6 meses antes da aliar, para a pessoa poder participar de todas essas etapas, né? Todas essas palestras introdutórias. Então, não necessariamente, assim, eu já vi alguns casos de pessoas que chegaram para o Estrela um pouco mais em cima da LIA. As pessoas vieram, mas eu acho assim, é uma pena que tenham perdido toda essa introdução que o Estrela dá antes, né? Todas as sessões e toda a parte do grupo também, de já estar, né, de ir se entrosando antes da viagem. Mas isso, enfim, acho que varia de pessoa para pessoa, tá bom? A única coisa, o ideal é a pessoa já chegar para a gente querendo fazer LA, né? Eu acho que a pessoa já tem que estar decidida, quero fazer LA, o Estrela vai te ajudar dando as direções. O Estrela não vai oferecer LA para ninguém, né? As pessoas já têm que estar cientes, sabendo que quer fazer LA, o ideal é entrar em contato com o Estrela, que o Estrela vai saber é, instruir. Legal. E data prevista de aliar, como que funciona? Vai todo mundo junto? A gente até está falando sobre isso, né? Para todo mundo da América Latina receber a nossa passagem. Até é importante que a gente está em contato com Israel, que se a data da chegada de Israel for diferente da nossa data programada, a gente vai beneficiar o Israel e vão na data junto com todo mundo da América Latina e etc. A gente vai ter esse cuidado com essa parceria aqui para dar tudo certo da melhor maneira possível. Então, como que funciona? Como que vocês escolhem essas datas? Então, eu vou explicar então mais ou menos o passo a passo, tá? Atualmente a gente está na primeira etapa, que é a parte de abertura do projeto, tá? A gente está na abertura do projeto do Estrela 2024. Ou seja, a gente agora está na parte de entrevistar as famílias, de chegar até essas famílias se inscrevendo, tendo aprovação, tudo certo, formando esse grupo de 2024. A partir do ano que vem, mais ou menos, início do ano que vem, a gente vai começar com as nossas sessões de preparação para aliar, a gente vai começar a apresentar o grupo, enfim, vão acontecer encontros do grupo. Então, toda essa parte de preparação, ela vai começar mais ou menos no início do ano que vem, tá bom? Com isso, a ALIA está prevista, de 2024, está prevista para final de julho e início de agosto. E por que agosto, né? Por quê? Porque aqui em Israel, essa época do ano é verão, é a época do ano que mais tem eventos, que as crianças estão de férias, que as pessoas têm mais tempo para poder receber, para poder ajudar. É a época que eu vejo assim, parece que as pessoas saem das suas casas, sabe? É uma época muito especial. E além disso, é a época que as pessoas se mudam também. Então, para conseguir imóvel também, para alugar imóvel, essa é a melhor época do ano. E não só isso, principal, o ano letivo em Israel começa em setembro, então as famílias chegando final de julho, início de agosto, tem aí um mês de adaptação, né, para a pessoa conseguir também resolver as burocracias de documentação, de plano de saúde, é, e respirar, né, como é que eu falo? Chegar em Israel, para ter um mês para essa criança poder entrar em começar seu ano letivo em setembro, né? Então, repetindo, a Aliás de 2024 está prevista para final de julho e início de agosto, tá? E o ideal seria todo mundo vir junto na mesma data. Eu acho que a surpresa é muito maior, né? Eu acho que a festa, assim, a recepção acaba sendo muito maior, acaba sendo um evento muito mais especial, se todo mundo chega junto. Nem todo mundo acaba conseguindo chegar junto, tá? Mas esse eu posso dizer que é o cenário ideal do Estrela, chegar todo mundo junto para a cidade parar um dia para receber o grupo de Olímpica Hadashim da América Latina. Tá, então, já te falando, conta com a gente, tá? Porque a gente está se programando para isso, porque a gente também pega praticamente toda, aliás, de toda a América Latina, ok? Tá? Uhum. E aí fazer o grupinho da América Latina para chegar junto quem está indo com Israela, tá? Então a gente tá preocupado com isso para quando a gente comprar as passagens ser uma coisa igual para toda a América Latina, tá? Bom, Obrigada, ótimo. não, vamos se ajudar. O objetivo, no final, o Claro, objetivo é ajudar o Olê, né? Então, se para o claro. Olê é melhor, o que a gente puder fazer
para ajudar o Olê, a gente vai fazer, tá? Para concluir, qual que é o custo de toda essa maravilha que você passou para nós desse programa? Essa é uma pergunta até engraçada. Eu fiz exatamente a mesma pergunta na minha entrevista do Estrela, tá? Antes de vir. E o Estrela não tem custo, assim, por incrível que pareça, é um programa sem custos, é uma organização, né, sem fins lucrativos. Então, tudo isso que o Estrela tem a oferecer para o Olho Fadash é de graça, não tem custo nenhum. Muito legal. Bom, Só orientação, né, Fernanda? Porque a parte de aluguel de imóvel fica tudo por conta do Olé, ou não? O quê? Desculpa? Para isso tudo para as orientações que vocês dão. Mas, por exemplo, Claro. você comentou, conseguiram o imóvel para a gente, o imóvel não está na conta, o aluguel do imóvel. Não, 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 claro que Para não. deixar claro isso, que eu acho que poderia gerar Vale falar dúvida. isso, né? O Estrela, ele dá todo o suporte, suporte profissional com o advogado, enfim, suporte também na parte, né, de preparação, em 2 anos aqui em Israel, mas o aluguel, enfim, as contas do Oler Hadash aqui em Israel vão direto para o Oler Hadash, como uma vida normal. O Estrela só serve como apoio, como, enfim, uma rede também de network, enfim, ajuda nessa parte de adaptação. Mas as contas chegam diretamente para o Hadash como uma vida normal aqui em Israel. Tá bom. maravilha. Bom, Fernanda, quem se interessar por Israela, como que faz para falar com vocês? Quem se interessar pelo Estrela pode entrar em contato com Keren Lededuto ou pode enviar para mim um e-mail, tá? O e-mail é agisraela@gmail.com. AG de agência, israela@gmail.com. E qualquer Perfeito. pessoa que tiver interesse, viu, qualquer momento, entre em contato comigo, entre em contato com o Marcos, tá? Que a gente vai ter o maior prazer de passar o contato, se não anotou o e-mail, etc. Ou a gente até passa o contato da Fernanda também. Pode entrar em contato com a gente, que a gente faz a ponte aí para vocês da melhor maneira possível. Bom, com isso encerramos todas as perguntas. Fernanda, se quiser acrescentar mais alguma coisa, se despedir do pessoal, fica à vontade. Nada, só queria falar, quem tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, eu estou aqui à disposição, Bessimcha, com alegria, né? E eu espero vocês, espero o contato de vocês e obrigada de novo pela oportunidade de participar aqui do Café com Keren. Muito obrigada, Valdemar, Marcos, foi um prazer. É isso aí. Prazer Nós foi que nosso. agradecemos. Obrigado, Fernanda. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.